Ela usava o uniforme, mostrou a identificação e seguiu todas as regras. Então, por que dois policiais ainda assim a algemaram? A resposta custou-lhes tudo. Não havia nada de anormal naquele trecho da estrada. Nos arredores de Gahanna, Ohio, era pouco depois das 7h30 da manhã. E o frio ainda não tinha passado. A sargento Tamika Drury já tinha percorrido aquela estrada centenas de vezes, conhecia todas as curvas, todos os buracos, todos os sinais de trânsito tortos que saíam do seu bairro e levavam à autoestrada. O seu Toyota Rave 4 verde escuro de 2014 estava a ficar sem gasolina. Ela ainda não tinha comido, então pensou em comprar algo rápido no posto. Antes de continuar para a base de reserva em Whitehall, era fim de semana de treino. Ela não amava, mas também não odiava. Era parte da sua vida, do seu ritmo. Ela entrou no posto Sinclair, na Morse Road, escondido atrás de uma fileira de lojas fechadas. E um dólar general. Não era exatamente a melhor parte da cidade, mas estava longe de ser a pior. Tamika estava de uniforme, farda passada, botas bem amarradas. Usava o crachá com o nome e a patente, orgulhosamente no peito. A sua mochila estava na posição vertical no banco de trás, cheia do equipamento de campo que tinha arrumado na noite anterior. Olhou para ela ao sair, sentindo o mesmo impulso de disciplina que carregava há 12 anos. A reserva do exército não era toda a sua vida, mas mantinha-a com os pés no chão enquanto deslizava o cartão na bomba e selecionava a gasolina comum sem chumbo. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem da sua mãe, a perguntar como estava. Tamika sorriu, como sempre, antes de um treino. Murmurou, digitou uma resposta rápida, abriu uma barra de proteína e deu uma mordida enquanto a gasolina enchia o tanque. Ela não percebeu o Chevy Tahoe branco a parar 2 bombas adiante, não imediatamente, dentro do SUV. Estavam sentados 2 polícias uniformizados de um subúrbio próximo. Um mais jovem, alto, com cabelo à escovinha, o outro mais velho, mais pesado e calado, atrás de óculos de sol espelhados. O mais jovem apontou para Tamika e disse algo que fez o homem mais velho encolher os ombros. Tamika estava a colocar a mangueira de volta no lugar, quando a primeira voz chamou: Desculpe, senhora. Ela virou-se. Sim, senhor polícia. Pode afastar-se do veículo? Ela piscou confusa. Há algum problema? Pode fazer isso agora? Ele disse bruscamente. Havia algo em seu tom de voz. Não era apenas autoridade, era suspeita. Isso fez seu estômago apertar, mas ela deu um passo para trás, mãos visíveis. O policial mais velho saiu e ficou ao lado, sem dizer nada. O mais jovem se aproximou diretamente. Tem identificação? Claro, Tamika disse, alcançando lentamente o bolso do uniforme. Estou a caminho da base, sou da reserva do exército. Ela estendeu a sua identificação militar com uma mão e a sua carta de condução com a outra. O agente olhou para elas, mal olhando. Este uniforme não é uma fantasia, ela acrescentou baixinho, sem se mexer. Quem disse isso? Ele respondeu. Recebemos uma chamada sobre alguém a vaguear e a agir de forma suspeita. Estamos apenas a fazer o nosso trabalho. Tamika não disse nada. Os seus olhos se voltaram para o oficial mais velho. Ele ainda não tinha falado, apenas observava. Tem a certeza de que isto é legítimo? Perguntou o mais novo. Com licença. Ouviu-me? Ela exalou lentamente. Acha que estou a fazer-me passar por militar? Ele não respondeu. Em vez disso, deu um passo à frente. Vire-se. Tamika pestanejou. Estão a deter-me? Ele levantou a voz. Senhora, estou a dar-lhe uma ordem legal. Vire-se, mãos atrás das costas. Ela olhou para o agente mais velho novamente, esperando por uma razão, mas ele acenou com a cabeça uma vez. Não com simpatia, apenas para sinalizar obediência. Os punhos dela cerraram-se antes de se virar. Isto é um erro, disse ela. E vai custar-vos caro. As suas mãos foram puxadas para trás e as algemas apertaram com força. Demasiada. Ela estremeceu, mas não lhe deu a satisfação de reagir. Alguém do outro lado do parque gritou. Ei, o que é que ela está cansada a fazer? É uma soldado. O agente mais novo virou a cabeça, irritado. Afasta-te. Mas Tamaka não estava a pensar na multidão que se formava, nem nos olhares sobre o seu uniforme. A sua mente já estava na chamada que estava prestes a fazer a partir da viatura. O banco de trás da viatura da polícia cheirava vinil velho e suor. A porta bateu, com uma determinação fria que a fez sentar-se ereta.
os pulsos ainda algemados atrás das costas. A respiração estava firme, mas a mandíbula cerrada. O crachá estava meio torcido, da forma como a agarraram. Ela olhou pela janela, observando-o. O policial mais jovem se gabara ao redor do veículo, como se tivesse acabado de resolver um caso. O mais velho ficou perto do carro, de braços cruzados e olhos, vasculhando o poço de gasolina, como se estivesse entediado com toda a situação. Tamika falou alto, o suficiente para ser ouvida através da pequena abertura na barreira de acrílico. Quero ligar para o meu comandante. O mais jovem não se virou. Você vai poder ligar na delegacia. Não é assim que funciona. Ela respondeu com firmeza. Este uniforme me dá o direito de contactar a minha base. Imediatamente quando detida. Ele finalmente se virou. Você está detida sob suspeita de se passar por militar. Isso é um crime federal. Fique quieta. Tamika não se mexeu. Não vou ficar aqui sentada enquanto você finge que. Isso não é discriminação racial. Ele sorriu com desdém. Ninguém disse nada sobre raça, senhora. Recebemos uma chamada. Nós respondemos. Ela se inclinou para a frente. Você viu a minha identidade. Você viu a minha carta de condução. As minhas matrículas estão na janela. Você ignorou tudo isso e algemou-me na mesma. Por quê? Ele ficou a olhar por um momento, como se estivesse a decidir se devia responder, depois virou-se e saiu. Uma pequena multidão tinha se reunido perto do passeio. 2 jovens estavam a filmar com os telemóveis. Uma mulher de bata gritava algo sobre conhecer os seus direitos. O ar estava carregado de tensão, do tipo que se sente nos dentes. O agente mais velho entrou no banco do motorista, olhou para ela pelo espelho, deveria ter ficado calada. Tamika olhou diretamente nos olhos. Deveria ter feito o seu trabalho direito. Ela virou-se ligeiramente, tanto quanto as algemas permitiam. Posso usar o meu telemóvel ou não. Ele hesitou, depois murmurou. Seja rápido. Ele esticou o braço e deixou cair o telemóvel no colo dela. Sem destrancar as algemas, ela manobrou-o desajeitadamente, torcendo para tocar no ecrã com a lateral do polegar. 2 toques rápidos. Um número tocou 2 vezes. Para o Maker. A voz era aguda. Alerta, Byron! Estou algemada na parte de trás de um carro da polícia em Ganana. Dizem que estou a fazer-me passar por militar. Mostrei a identificação. Eles não se importam. Houve uma pausa. Então quem é o agente que apreendeu? Ainda não sei. Não mostraram crachás nem nomes. 2 deles SUV branco. Estação Sinclair, na Morse. Estou a 5 minutos de lá. Vou ligar para o comando. Mantenha a linha aberta. A chamada ficou em silêncio, mas ela não desligou. O agente mais velho olhou para ela pelo espelho. De novo, quem era sua advogada? Ela não respondeu. Lá fora, o policial mais jovem voltou para a viatura, agora visivelmente agitado. Estamos a ficar sob pressão aqui, murmurou ele para o seu parceiro. Alguém já postou um vídeo. Está a circular no Facebook. Eu disse 5 minutos. A voz de Byron soou novamente. Você está aí a ouvir-me? Estou a ouvir. O polícia mais jovem inclinou-se para a janela. Quem é Byron, o seu namorado? Tamika ergueu uma sobrancelha. Tente Coronel Byron King, 3º Batalhão de Logística. Estás prestes a aprender o nome dele muito bem. Isso teve um efeito diferente. O queixo do polícia moveu-se ligeiramente. Ele deu um passo para trás. Agora incerto. A energia estava a mudar. Mais pessoas estavam a gravar. Um carro buzinou ao passar. A mulher de bata gritou novamente, desta vez para o polícia. Ela é militar, idiotas. Mas os agentes não se moveram rápido o suficiente, e para criar uma nova. O relógio estava a contar se isso terminaria em silêncio, ou publicamente. O coronel Byron King não tinha dormido muito na noite anterior. Naquela manhã, ele estava na sua secretária, a meio da sua primeira chávena de café preto, quando recebeu a chamada da sua afilhada. Ele reconheceu o tom da voz dela imediatamente. Não era medo nem pânico, mas controlo. Raiva controlada, humilhação controlada. Byron não era apenas um oficial de alta patente, era o tipo de homem que fazia as coisas acontecerem, quando os outros hesitavam. Nascido em Dayton, endurecido por anos, em missões e na política burocrática, ele tinha visto os sistemas funcionarem. E tinha visto como eles destruíam pessoas. Ele não estava disposto a deixar que isso destruísse Mika. Ele jogou o café de lado, pegou as chaves do carro e discou pelo Bluetooth, enquanto saía do estacionamento. Central, aqui é o coronel Byron King. Preciso confirmar a localização dos oficiais, Dorsey e Lynchford. Acredito que eles detiveram um militar em um posto de gasolina na Morse Road. Houve hesitação do outro lado da linha. Senhor,
Normalmente não fazemos isso. Não estou a pedir o que é normal, estou a solicitar a verificação de um incidente envolvendo um dos meus oficiais de logística a uniformês, acusado de se fazer passar por militar. A linha ficou em silêncio. Vamos verificar e mantê-lo informado, senhor. Ótimo. Tem 2 minutos. A próxima chamada de Byron foi para um amigo na Câmara Municipal. Ligue para as câmaras de trânsito e veja se há um carro da polícia, perto do Sinclair na Morse. Preciso de confirmação agora. Enquanto isso, de volta à viatura, Tamika permanecia sentada, com o telefone ainda no ouvido. A ligação não havia terminado. A linha continuava aberta. Ela queria que eles soubessem que alguém estava ouvindo. Ainda está comigo? Byron perguntou novamente, com a voz calma, mas firme. Estou aqui, ela disse. A multidão está crescendo, as pessoas estão filmando. Fique onde está, não se mexa, não fale. Deixe que eles se enterrem. Tarde demais para isso. Ela olhou para o agente mais jovem, que estava a andar de um lado para o outro. Agora ele pegou no rádio. Central, temos uma situação a escalar. Interferência civil, pedindo reforços. Tamika riu baixinho. Reforços? Pra quê? Uma mulher algemada. Esse comentário não passou despercebido. O agente mais jovem respondeu bruscamente. Cuidado com a boca, senhora, ou vai ser mais forte nas algemas. O agente mais velho interrompeu da frente. Não está de ajudar-se a si própria. Não estou aqui para ajudá-la. A sentir-se melhor com o que fez. Ela respondeu. A voz de Byron voltou forte. Estão a tentar encobrir-se agora. Tenho 3 chamadas, incluindo para relações públicas. Estão a chegar vídeos. Já está a espalhar-se. E foi, nesse exato momento, que alguém publicou um vídeo de 90 segundos no Twitter. Mostrava Tamika a ser algemada de uniforme enquanto tentava explicar-se. A sua voz calma contrastava fortemente com o tom do agente. Já estava a ser retuitado por jornalistas locais dentro de uma redação do outro lado de Columbus. Uma jovem editora chamada Reina Cortez percebeu enquanto procurava por pistas. Ela clicou em reproduzir, franziu a testa e então pegou o telefone. Sim, temos algo a acontecer perto da Morse Road. Mulher militar algemada em uniforme. Quer que eu siga isso? Vá conseguir entrevistas. Verifique se ela ainda está no local. De volta ao posto de gasolina. Mais carros chegaram. Mas ninguém estava a sair. Uma mulher com um capuz vermelho gritou: Tenho tudo no meu telemóvel. Ela disse a vocês que era militar. O agente mais novo finalmente virou-se para o mais velho. Nós estragamos tudo. Devíamos ter verificado as credenciais dela corretamente. Não podemos voltar atrás agora. Tamika virou a cabeça na direção deles. Ainda acham que estou a usar este uniforme por diversão? O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que as algemas nos pulsos dela. Uma nova viatura da polícia entrou no estacionamento. Um tenente saiu, um homem negro de meia idade, com o cabelo à escovinha e sem expressão. Ele não se aproximou da multidão. Foi direto para a viatura. Bateu na janela. Sargento Drury! Ela olhou para cima. Surpresa. Simulation. Fui informado pelo Coronel Keane e vi as imagens em tempo real. Estamos a corrigir isto agora. Ele abriu a porta ele mesmo e cuidadosamente tirou-lhe as algemas em nome deste departamento. Peço desculpa. Tamika. Não disse nada imediatamente. Levantou-se lentamente, esfregou os pulsos e olhou diretamente para os 2 agentes que a algemaram. Não estão arrependidos, disse ela secamente. Apenas foram apanhados. Mas o pedido de desculpas não foi o fim. Foi o início de algo muito maior, e Tamika sabia disso. Quando? O Coronel Keane chegou à esquadra de Sinclair. O tenente já tinha liberado o local. Tamika estava ao lado da sua carrinha, com os braços cruzados e o queixo cerrado. A sua mochila ainda estava no banco de trás intocada. Os motores já estavam desligados há muito tempo. Mas ela não se mexeu. Byron saiu do carro sem dizer nada. Os olhos dele se encontraram. E por um momento, nenhum dos 2 falou. Então, ele acenou levemente com a cabeça. Não em aprovação, nem em alívio, mas em reconhecimento. Ela tinha se mantido firme. Estás bem? Ele perguntou baixinho. Sim, ela respondeu, apenas furiosa. Ela acenou com a cabeça. Sim, apenas furiosa. Fez bom uso. Do outro lado da rua, um repórter local estava a preparar um microfone, tentando conseguir testemunhas antes que elas se dispersassem. Uma das pessoas que assistia a mulher de bata já estava a dar um relato detalhado, com o telemóvel na mão. Eles algemaram-na com o uniforme. Ela disse ao microfone. Nem sequer fizeram perguntas.
Ela tinha identificação, disse ela. E mesmo assim, a empurraram contra o próprio carro, como se ela estivesse a mentir. O vídeo anterior tinha atingido mais de 60 mil visualizações em 2 horas. E ao meio-dia estava com 180 mil. E os comentários não eram sutis. Como é que isso ainda acontece? Eles viram uma mulher negra de uniforme. E mesmo assim não acreditaram nela. Demitam os dois. Byron já estava 2 passos à frente. Enviou um e-mail para o do gabinete de supervisão policial da cidade, anexando tanto as imagens civis como os vídeos da câmara corporal obtidos através de canais secretos, citou o comandante da base, o procurador da cidade e o oficial de ligação militar local. As imagens não mentiam, mostravam Tamaka calmamente, a dizer o seu nome, a apresentar as suas credenciais, a perguntar se estava a ser detida. O agente mais novo mal olhou para a sua identificação, antes de virá-la. Sem aviso, sem confirmação. Mais pior ainda, com alguns segundos capturados pela câmara corporal. Depois de ela ter sido algemada. Quando os agentes pensavam que o áudio estava desligado, o mais novo disse: "Achas que ela é uma daquelas veteranas falsas? Eles têm feito isso o ano todo." O mais velho riu. Verdadeira ou não, ela tinha uma atitude. Deixa-a arrefecer no carro. Byron ficou a olhar para o ecrã enquanto as imagens eram reproduzidas. E depois, disse em voz alta para ninguém em particular: idiotas. Naquela tarde, o departamento de polícia realizou uma reunião interna discreta. Os dois agentes, Dorsey e Lynchford, foram colocados em licença administrativa enquanto aguardavam investigação. O representante de relações públicas queria divulgar um comunicado imediatamente. O chefe discordou. "É muito cedo. Vamos deixar as coisas acalmarem." "Não vai acalmar desta vez não", respondeu alguém. Enquanto isso, na base, a notícia já se espalhara. Os colegas reservistas de Tamika não ficaram surpresos. A notícia já se espalhara. Os colegas reservistas de Tamika não ficaram surpresos. 15 anos. Um sargento disse a outro: "Nunca fui algemado de uniforme. Por que será?" Tamika não queria falar publicamente. Ela ignorou pedidos de entrevista e bloqueou números desconhecidos. Ela não estava à procura de manchetes, não precisava de aplausos, queria responsabilização. Byron ligou novamente naquela noite. "Tem a certeza de que não quer divulgar um comunicado?" Ela estava sentada no sofá, ainda de uniforme. "Não, as imagens falam por si." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que eles iriam distorcer a história. Tentariam pintá-la como agressiva. Ela suspirou e disse para eles tentarem. Naquela noite, um dos agentes, Lindford, fez um comentário extraoficial a um jornal local, alegando que o incidente tinha sido exagerado e que Tamika tinha agravado a situação ao recusar ordens básicas. Na manhã seguinte, o tiro saiu pela culatra. Mais imagens foram divulgadas com ângulos mais amplos. E melhor áudio. Um major reformado da Força Aérea chegou a comentar num programa ao vivo que, se aquela mulher fosse branca, eles não teriam chegado perto das algemas. O silêncio do departamento só piorou as coisas. Mas nos bastidores, decisões estavam a ser tomadas e mudariam o rumo da carreira dos dois, policiais, de maneiras que nenhum deles imaginava. Na sexta-feira de manhã, as imagens chegaram a todos os principais veículos de comunicação de Ohio. Não era mais apenas um incidente local, era manchete, do tipo que abria os noticiários matinais e dominavam as redes sociais. Reservista do exército detido injustamente em uniforme. Imagens da câmara corporal provocam. Indignação em Ganana. Mulher em camuflagem algemada numa bomba de gasolina. O que correu mal. A estação Sinclair, onde tudo aconteceu, tornou-se um ponto de referência da noite para o dia. Carrinhas de notícias alinhavam na rua, repórteres perguntavam aos transeuntes se tinham visto alguma coisa, se tinham ouvido falar dela, se achavam que os agentes tinham exagerado. Dentro de uma padaria no quarteirão, as pessoas discutiam enquanto tomavam café. Ela mostrou a identificação, o que deveria ter resolvido a situação. Os polícias recebem chamadas assim o tempo todo. Talvez estivessem apenas a ser cautelosos. Não se pode ser cauteloso com alguém algemado na parte de trás de uma viatura da polícia, sem uniforme, na casa dela para fazê-la ficar quieta. Os telefones não paravam de tocar. Algumas eram de repórteres, outras de estranhos oferecendo apoio e algumas desagradáveis, dizendo que ela deveria ter obedecido, ou acusando-a de usar a questão racial. Ela deixou a maioria ir para o correio de voz, mas leu todas as mensagens de colegas militares. Um disse: "Servi 22 anos.
Nunca imaginei que teria de avisar a minha filha, que nem mesmo um uniforme a protegeria. Outro, fizeste o que muitos de nós não conseguimos fazer. Ficaste de pé enquanto estavas sentada. Essa ficou com ela enquanto isso. O departamento entrou em pânico. O presidente da Câmara convocou uma conferência de imprensa de emergência. Ficou rígido ao lado do chefe da polícia. E murmurou uma declaração preparada. Esta cidade não tolera discriminação ou má conduta de qualquer tipo. Iniciamos uma investigação interna. Estamos em contato com a liderança militar e abordará o assunto com total transparência, mas a transparência chegou tarde, naquela tarde, o gabinete de supervisão da polícia divulgou uma análise preliminar, confirmando que ambos os agentes não tinham seguido os procedimentos padrão de identificação e verificação. Mais grave ainda foi o desrespeito pelo protocolo, relativo ao pessoal militar que estava claramente escrito no manual de procedimentos, que ambos os agentes tinham assinado durante a formação. Grupos comunitários reunidos em frente à Câmara Municipal. Os cartazes diziam: algemada por servir, proteção uniformizada. Justiça para o sargento Drury. O nome de Tamika estava agora em todo o lado. Apesar de não ter falado com um único repórter, ela tinha se tornado um símbolo, não porque o quisesse, mas porque as pessoas se viam nela. Numa escola secundária próxima, uma professora interrompeu a aula de educação cívica e mostrou as imagens. Vejam isto com atenção, disse ela. E depois, digam-me o que veem. Não apenas o que aconteceu, mas por que é que aconteceu e por que é que continua a acontecer. De volta à esquadra, o chefe estava sob pressão. Temos de agir, disse o seu adjunto. Temos todos os meios de comunicação locais em cima de nós, além de 2 redes nacionais à espera para dar notícia. Despedimos-los agora ou depois da investigação? Despedimos-los ontem, o adjunto murmurou. Dentro de uma sala de reuniões silenciosa, os agentes, Dorsey e Linford, foram chamados separadamente. Cada um ouviu a mesma coisa. Estão a ser suspensos imediatamente sem vencimento, enquanto se aguarda a rescisão por violação de conduta, falha no cumprimento do protocolo de identificação e conduta antiprofissional. Dorsey tentou argumentar alegando que temia que ela fosse uma ameaça. Ela estava desarmada. O membro do conselho respondeu, de uniforme e com identificação, e algemou-a. Linford não discutiu, sentou-se, não disse nada e assinou o formulário. Quando a notícia se espalhou de que os agentes tinham sido afastados, as reações foram muitas. Alguns aplaudiram, outros disseram que já era tarde, uma pequena parte. Defendeu os agentes, dizendo que eles fizeram o seu trabalho sob pressão, mas a maioria viu o que realmente era uma injustiça que finalmente teve consequências. Numa pequena reunião naquela noite, veteranos acenderam velas do lado de fora da base da reserva. Eles não cantaram, não gritaram, apenas ficaram lá em silêncio, em apoio. Um deles, um homem mais velho, com farda desbotada, segurava um cartaz que dizia simplesmente: nós sabemos o que ela defendia e vocês, mas mesmo com a responsabilização. Começando, a pergunta pairava no ar. O que acontecerá com Tamika? E o que aconteceria da próxima vez que fosse outra pessoa? Tameka sentou-se na beira da cama, com as mãos cruzadas no colo. Já fazia quase uma semana desde o incidente no posto de gasolina. Ela tinha tirado um dia de folga do treino. Apenas um. Ela não queria que as pessoas a olhassem de forma diferente, tratando-a como uma vítima, um símbolo. Ela não estava interessada em ser a causa de ninguém. Ela só queria o seu respeito de volta. As suas botas estavam alinhadas junto à porta, com os atacadores limpos e bem enfiados, o uniforme pendurado no armário. Parecia igual ao que ela tinha usado naquela manhã, mas agora tudo parecia mais pesado. Por volta do meio-dia, uma carta foi deslizada por baixo da porta. Não era um envelope, apenas uma folha dobrada ao meio. Ela pegou nela Sargento Drury, em nome do Departamento de Polícia de Gana. Apresentamos um pedido formal de desculpas pelas ações tomadas contra si. Na manhã do dia 12 de março, uma investigação interna confirmou múltiplas violações do protocolo, por parte dos agentes Dorsey e Linford, ambos demitidos desde então. Esta carta não desfaz o que aconteceu, mas é o primeiro passo no nosso reconhecimento do erro. Não estava assinada pelo chefe, apenas impressa com o nome dele. Isso disse-lhe tudo o que ela precisava de saber. Alguns dias depois, ela foi convidada para falar numa reunião da Câmara Municipal. Eles queriam uma declaração, apenas algumas palavras. Ela recusou educadamente, pois não lhes devia nada. Em vez disso, dirigiu-se ao VFW em Reynoldsburg,
Alguns veteranos mais velhos tinham lhe pedido para passar por lá. Nada formal, apenas conversar. Dentro de um grupo de homens e mulheres, negros, brancos, latinos, sentados em silêncio em mesas dobráveis, a beber café preto e a ouvir, Tamika manteve a voz firme. Eu não queria isto. Só queria gasolina e uma barra de proteína. Mas também não podia ignorar. Não porque estivesse zangada, mas porque sei que há crianças a assistir, e não posso deixá-las pensar que o silêncio é a resposta. Alguém aplaudiu lentamente. Então Moore juntou-se. Mas ela levantou a mão. Não quero aplausos, quero mudanças na Câmara Municipal. A mudança veio silenciosamente. O departamento emitiu novas diretrizes para lidar com membros do serviço militar, incluindo etapas obrigatórias de verificação de identidade e reciclagem obrigatória sobre preconceito racial. Um novo cargo de ligação foi criado entre o departamento e a base de reserva mais próxima. Pequenos passos, mas eles aconteceram. Um dos oficiais mais jovens da delegacia. O agente Reeves enviou-lhe uma mensagem através do contato. Eu não estava de serviço nesse dia, mas vi o vídeo 10 vezes. Lamento a forma como a trataram. Vou fazer melhor. Tamika leu 2 vezes antes de reencaminhar para Byron. Ele respondeu com uma palavra: progresso. Mas o progresso não apagou tudo. Na mercearia local, uma mulher sussurrou ao marido no corredor ao lado. É a soldado que apareceu nas notícias. Alguns olhavam para ela como uma heroína, outros com julgamento, como se ela tivesse agitado demais as coisas. Ela não reagiu, apenas continuou a andar. Num sábado de manhã, ela encontrou a mulher de bata do posto de gasolina. A mulher apresentou-se como Patrice. Só quero que saiba. Patrice disse que não estava sozinha naquele dia. Eu vi. Eu estou do seu lado. Tamika sorriu, pela primeira vez em dias. Obrigada, isso é importante. Byron visitou-a na semana seguinte. Sentaram-se na varanda, comendo churrasco e observando o sol se pôr atrás das árvores. Você fez bem, disse ele, mordendo uma costela. Não fiz nada de especial, respondeu ela. Exatamente. Ele acenou com a cabeça. É isso que torna tudo tão poderoso. Ela olhou para a rua, silenciosa e tranquila, e finalmente deixou-se respirar. Mas mesmo com a justiça feita, o peso de tudo aquilo não tinha desaparecido completamente. Porque para que ela soubesse que não se tratava apenas dela, nunca tinha sido. Não acabou com o pedido de desculpas, ou com as demissões, ou com as manchetes. Essas coisas vieram e foram embora. Mas a conversa permaneceu em círculos silenciosos. Nas cozinhas das famílias, nas salas de treino, onde os agentes assistiam a novos vídeos e ouviam novos instrutores a dizer-lhes o que eles já deveriam saber há muito tempo. Para Tamika, a vida voltou ao normal. Fins de semana de treino, tarefas de trabalho. O habitual, mas algo tinha mudado. As pessoas tratavam-na de forma diferente, algumas com um pouco mais de cautela, outras com admiração aberta, alguns com um ressentimento mal disfarçado. Ela não perdeu tempo a tentar perceber quem era quem. O que importava estava num único envelope, que chegou 2 semanas depois, sem remetente. Dentro estava uma carta de uma jovem chamada Darla Reynolds, de 19 anos, que acabara de se alistar na reserva do exército e tinha visto o vídeo online. Eu não achava que conseguiria fazer isso, escreveu Darla. Sempre me preocupei com a forma como seria vista. Se as pessoas iriam questionar-me, se iriam pensar que eu não pertencia àquele lugar. Mas eu vi-te calma, orgulhosa, forte, e soube que também poderia fazer isso. Obrigada por vestires aquele uniforme. E por não desistires. Tamika segurou a carta por um longo tempo. Ela nunca teve a intenção de inspirar ninguém. Ela só não queria ser humilhada sem motivo. Mas talvez seja assim que a verdadeira força se manifesta. Não com grandes discursos ou protestos, mas permanecendo firme. Quando alguém tenta apagá-la com um único gesto. A história dela não foi de violência ou discussões acaloradas. Foi sobre o silêncio, ser quebrado no momento certo, pela voz certa. Aquele telefonema calmo, preciso e feito sob pressão. Mudou tudo. O Coronel Keane, sempre direto, resumiu bem quando se encontraram novamente para almoçar. Não entraste em pânico, não gritaste, deixaste-os expor-se. É por isso que perderam. Ele acenou com a cabeça. Sim, mas eles vão tentar com outra pessoa. Noutro lugar. Provavelmente, disse ele pousando o garfo. Mas a diferença agora é que as pessoas estão a observar. Ele estava certo. O posto de gasolina tinha novas câmaras. O departamento de polícia agora exigia formação extra antes que os agentes pudessem voltar ao serviço ativo.
os agentes de ligação com a comunidade. Reuniam-se mensalmente com representantes militares locais para discutir questões, antes que se tornassem notícia. E para fazer isso, ela permaneceu em silêncio publicamente, mas nunca em silêncio na vida privada. Escreveu cartas para outros membros do serviço militar, que entraram em contato, falou em pequenos eventos para veteranos, respondeu a todas as mensagens de jovens recrutas, perguntando como se comportar sob pressão. Mas também reservou tempo para si mesma. Voltou a correr, fez viagens de carro novamente, visitou a sua madrinha em Cincinnati e cozinhou gumbo para um grupo de crianças que nunca tinham provado antes, porque sobreviver a um momento como aquele não significa que se vive nele para sempre. A pessoa cura-se, cresce e segue em frente. E às vezes responsabiliza o sistema, não levantando a voz, mas recusando-se a ser ignorada. Para cada pessoa que disse que as coisas são assim, para criar uma história, respondeu silenciosamente que não precisam de ser assim. Não se soubermos a quem ligar, não se mantiverem firmes, não se lembrarem de quem são, com ou sem o uniforme, se esta história vos comoveu, se vos lembrou da importância de ser visto, respeitado e ouvido, não guardem para vocês. Partilhem, falem sobre isso, né? E é o mais importante. Inscrevam-se para mais histórias que importam. Histórias que nos lembram como é realmente a coragem silenciosa.